Olá, e aí voltamos, estamos aí dando sequência à nossa análise da Lei 8.112 e aí falamos no último bloco sobre os cargos comissionados, né, desempenho de direção, chefia, assessoramento e faço aqui, né, trago aqui uma importante súmula, é a súmula do nepotismo, né, que busca combater o nepotismo, a súmula vinculante número 13. Bem polêmica, mas eu não vou entrar na polêmica, só quero que você lembre dela, porque dependendo da banca, né, a banca pode mencionar ela, né, essa súmula vinculante. Então é importante que você tenha ciência dela. Olha lá o texto da súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, ou ainda por afinidade, até o terceiro grau, grifa isso, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de quê? Direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda função gratificada da administração pública direta, indireta, de quaisquer poderes da União, dos estados, DF, município, compreendido ainda o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O que está dizendo o julgador maior, né? Ele diz o seguinte, olha só, nada de ficar usando essas nomeações que são livres, né, relação de confiança, para cabide de emprego. Não pode. E também, ó, não dá uma despertinho, não. Imagina duas autoridades, olha só, não posso nomear o meu filho como meu diretor, mas o meu assessor, mas vamos trocar, eu nomeio meu filho, você nomeia, né? Eu nomeio o seu filho, você nomeia o meu, a gente troca de figurinha? Também não pode. É o que está dizendo, nem o ajuste de designações recíprocas. Cuidado que essa regra, né, que veda aí que um parente, um cônjuge, companheiro esteja subordinado ao agente público, à autoridade pública, ela já existe. Olha lá o artigo 117 da Lei 8.112, o inciso 8. É vedado, é proibido ao servidor manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança com os companheiros ou parente, só que tem um detalhe. Na Lei 8.112 é até o segundo grau. E aí você é candidato, você é concurseiro, você vai ter que tomar a seguinte cautela. Se o examinador nada mencionar de jurisprudência, súmula vinculante, entendimento dos nossos tribunais, você vai dizer que a vedação para nomeação, para manter sob sua chefia imediata de parentes é até o segundo grau. Porque a súmula vinculante, ela não revoga expressamente, e nem revoga o texto da Lei 8.112. Ela só afasta a prática dessa regra. Por quê? Porque nós temos aí uma regra maior, né, um entendimento dos tribunais, dos nossos tribunais superiores, firmado e mais ainda ganhou o status de súmula vinculante, ok? Que deve ser observado por todos, obedecido por todos. Mas você é candidato, você é concurseiro, vai por mim. Eu já respondi questão de prova segundo jurisprudência majoritária, né? Julgado daquele artigo específico que foi declarado inconstitucional, a lei do meu concurso, a lei foi declarado artigo inconstitucional, eu respondi segundo, né, me achando, né, nossa, aqui eu mostrei para o examinador que eu estudei muito, estou sabendo até que foi declarada a inconstitucionalidade. Me dei mal, errei a questão, recorri, o examinador não teve piedade, né, e não consegui nada com o meu recurso, entendeu? Então, na hora da prova, procura estar atento ao que o examinador quer. Se ele quer apenas letra de lei, você diz que o parentesco, né, vedado ali para manter sob chefia é de até o segundo grau. Agora, se ele mostrar que ele está querendo mais que legislação, que ele quer
o entendimento, né, dos nossos tribunais, do Supremo, e que, né, inclusive que está em súmula vinculante, você afirma que o parentesco aí vai até o 3º grau, inclusive. Tudo certo, ok? Então, isso é lógico, pertinente ao cargo em comissão, exercício de confiança. O nosso próximo papo, né, o nosso próximo assunto é sobre a investidura. Investidura, que momento é esse? É um momento em que aquele que foi nomeado assume o cargo. Porque, olha só, aquele que foi nomeado, ele pode não querer o cargo. A nomeação, ela é um ato do administrador público. Não é verdade? Em regra, é concurso público, exige prévio concurso público, que é a regra, artigo 37, inciso 2, exige concurso público, né? Mas existe também a possibilidade da livre nomeação. Bom, independente de uma coisa ou de outra, de qual foi a forma da nomeação, a nomeação é manifestação de vontade do administrador público em preencher um cargo público. E aí ele observa a regra. Se foi concurso público, ele olha para a lista de classificação e nomeia de acordo com a classificação. Se é cargo em comissão, a nomeação é livre. Mas aquele que foi nomeado, ele pode não querer o cargo. Imagina você vai passar nesse concurso público e vai passar em outros concursos públicos e de repente você vai falar assim: ô administrador, fica com raiva não, viu? Mas eu não quero esse cargo aí que você me deu, não. Ah, não quero não. O que aconteceu com você? Né? Tá usando o concurso público como hobby, né? Como, né? Ah, tô sem nada para fazer, vou fazer um concursinho básico. Não, você já passou em vários, não pode acumular, você está escolhendo qual concurso você quer. Olha que chique, né? Uma pessoa mega inteligente. E aí, exatamente isso. É preciso que aquele que foi nomeado diga se ele quer. Inclusive, para assumir a condição de servidor público. Lembra quem é o servidor público? Pessoa legalmente investida em cargo público. O nomeado já é servidor? Não. Ele até começa a ser tratado como servidor, mas ele ainda não é servidor, ok? Porque o legislador disse que ele só assume essa condição quando ele manifesta a sua vontade em assumir essa condição. É o momento da investidura. Normalmente, né, a forma mais comum de investidura é a posse. Muita gente fala assim: não, investidura é a posse. Não, a posse é a forma mais comum de investidura. Existem outras formas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe a investidura através do exercício. Não tem posse, é exercício. Tudo bem? Agora, realmente concordo, a posse é a forma mais comum de investidura. O que é posse? Uma solenidade, um momento solene, né? Às vezes tem discurso, às vezes tem roupa especial, às vezes tem palanque, às vezes, né? Mas com certeza é um momento solene, é um momento formal, exige o preenchimento de requisitos, ok? É um momento muito importante para aquele concurseiro, né? Como eu gosto de ver nas redes sociais a foto da posse. É um momento, é um ápice da conquista, né? Com certeza. Eu espero ver a sua foto da posse. Vamos lá. Então, a investidura dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, sendo este o momento em que o nomeado assume o cargo público, ciente de suas funções, direitos e obrigações. É isso. O nomeado, ele diz assim: olha só, estou sabendo de tudo. Sei dos meus direitos, sei dos meus deveres e sei mais ainda das proibições. E sei quais são as atribuições do cargo e eu quero isso para mim. Ok? E eu vou assumir, né, toda essa responsabilidade. É isso que o nomeado diz no momento da investidura. Então, é preciso verificar se ele tem aptidão física e mental, se é bom da cabeça e do pé, né? Porque às vezes a criatura tem doido que passa em concurso público, né? Marca o X no lugar certo e passou. Aí quando vai fazer o exame de sanidade físico-mental, serve não.
E olha que tem doido que consegue enganar médico, que tá lá no serviço público, mas a criatura, a gente olha assim, como é que essa criatura conseguiu passar, né? Acontece também, ok? Então é isso, dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. Eu digo que é interessante que no momento que o servidor está ali, ó, assinando o seu termo de posse, acontece com ele uma transformação. Deixou de ser Clark Kent, passou a ser Superman. Olha só, deixou de ser um concurseiro e passou a ser servidor. É muita coisa, ok? Agora ele já tem toda a gama de direitos. Claudete, ele já tem tudo? Não, calma. Exemplo, servidor efetivo, ele ainda não tem a estabilidade, mas ele já tem a efetividade, né? Desde a nomeação. E com a investidura, ele assume a efetividade, assume a condição de servidor público e aí já tem ali vários direitos. Comissionado também. O comissionado, ele assume essa condição de servidor público, ok? E tem ali vários direitos inerentes ao desempenho comissionado. Tranquilo? Ok? Bom, não se admitindo alteração unilateral por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previsto em lei. Ou seja, a relação jurídico-funcional, regime aqui de contratação, é um regime estatutário, é o chamado regime institucional, e aí não é um acordo entre as partes que estabelece quais são os direitos, deveres e obrigações. Elas decorrem da lei, ok? Por isso que não se admite alteração unilateral por qualquer uma das partes, ok? Quais são os requisitos para a investidura? Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação, né, militar, eleitoral, escolaridade, idade mínima, aptidão física, ok? E outros que podem ser exigidos aí para cada cargo. Detalhe, a Lei 8.112, ela fala da nacionalidade brasileira, lembrando que a Constituição Federal, ela permite também a investidura dos estrangeiros na forma da lei. O artigo 12 da Constituição Federal já faz lá, né, a previsão de que, por exemplo, os portugueses, observado o tratamento recíproco entre os brasileiros, né, essa reciprocidade, ela precisa ser observada em Portugal. Então, com o tratamento recíproco, aí nós temos, já que o brasileiro pode ingressar no cargo público em Portugal, o português também pode ingressar no cargo público aqui no Brasil. Isso está na Constituição Federal, ok? Lei 8.112 só falou da nacionalidade brasileira. Tudo bem? No ato da posse, o servidor deverá apresentar a declaração de bens, se detém ou não outro cargo, emprego ou função. Olha só, muita gente boa se confunde, né? Tem brasileiro, ele reclama muito do cara de Brasília, fala que é malandro, corrupto, etc. Mas ele também, brasileiro, tem umas malandragens nada a ver, né? Olha só, vamos ser éticos, vamos ser honestos. Não podemos aceitar desvios. Ah, não, todo mundo faz, vamos parar com isso. Na hora da investidura, tem que dizer se tem outro cargo ou função, ok? Se o servidor que está assumindo quer dar uma de esperta, não vou dizer nada, né? Eu vou fingir que eu não tenho, que eu vou continuar para ninguém saber. Para com isso, né? Pode dar problema para você, pode dar problema e ainda pode ser configurada a má fé, porque mentiu, né? Omitiu. Certo? Tem que informar, eu tenho outro cargo ou função, mas eu preciso estar fora dele. Tem problema dizer que tem ali outro cargo ou função inacumulável? Não, muitas vezes, até para fins previdenciários, eu tenho orientado as pessoas desse jeito. Olha só, não peça a exoneração se você já é servidor, está tentando um outro concurso e é um cargo inacumulável, e principalmente se for de instâncias federativas diferentes, não peça a exoneração enquanto você não assumir, para permitir a continuidade do serviço público, para não haver interrupção de nenhum dia no serviço público.
A partir do momento que você tomar posse e for investido no novo cargo, aí você vai lá na sua estrutura antiga e pede exoneração com data retroativa, entendeu? Não tem problema, isso pode, isso é possível. Tudo bem? O que não pode é dizer ali que não tem outro cargo, emprego ou função pública. Mentir. Tudo bem? Bom, porque você sabe que a regra qual é? Pode acumular cargos, empregos e funções públicas? Não, não é depende não. Não pode. Olha lá o artigo 37, inciso 16 da Constituição. É vedada a acumulação, salvo, aí vem um salvo. Percebeu? Então, se a pergunta é simples e seca, pode acumular cargos, empregos e funções públicas? Não. Salvo, então cuidado com essa colocação. Tudo bem? O que mais? Prazo para investidura é de 30 dias da publicação da nomeação, sob pena de tornar sem efeito o ato de provimento. Sob pena de tornar sem efeito o ato de provimento. Vai exonerar? Não. Basta tornar sem efeito o ato de provimento. Ué, não vai exonerar o nomeado? Não, ele não é servidor. Então não precisa exonerar. Basta tornar sem efeito, ele perdeu a investidura e ponto final. Ok? O cargo volta a ficar vago. Tudo bem? Agora, um detalhe. Pode prorrogar por igual período o prazo da posse? Não. Não existe essa previsão na Lei 8.112. Mas, Claudete, eu já vi isso em algum lugar. Você deve ter visto isso em outros estatutos. Tá bom? Aqui na Lei 8.112, o prazo é improrrogável. Por quê? Porque admite-se a posse por procuração, desde que tenha poderes específicos. Então, o que é isso? Vai olhar lá. Vou olhar, eu nomeado, né? Pessoa importante, vou olhar na minha agenda. Não tenho tempo nesses próximos 30 dias. Publicou a nomeação, né? Não tenho tempo nesses próximos 30 dias de tomar posse. Mamãe, por favor, vai lá tomar posse nesse cargo para mim? Faça uma procuração com poderes específicos. Vai lá, mamãe toma posse. Olha que legal. Entendeu? Certo? Improrrogável. E aí, você já percebeu que a investidura é um momento muito importante. Vamos voltar lá para o nosso, recapitulando. A nomeação. Com a nomeação, nós temos aqui o quê? Um provimento, não é isso? Um provimento de quê? De cargo público. Publicou a nomeação, aí agora é preciso acontecer o quê? A posse. Para que ocorra o quê? A investidura, visando se tornar, assumir a condição de servidor público. A posse deve ser realizada em 30 dias. Se a posse não se verificar em 30 dias, o que vai acontecer? A nomeação vai se tornar sem efeito. Vai ser exonerado o nomeado? Não, não vai ser exonerado o nomeado. Por quê? Porque só se exonera quem é servidor. E ele só assume a condição de servidor se ele tomar posse. Show? Ok? Seguindo. Licenças e afastamentos que provocam o adiamento do início do prazo da investidura. Olha só, não é prorrogação do prazo da investidura. Vai ocorrer um adiamento do início do prazo da investidura. O que aconteceu aqui? Vamos imaginar um servidor efetivo que foi nomeado para um cargo em comissão, ok? Ou um servidor efetivo que fez um novo concurso, servidor efetivo federal que fez um novo concurso para ocupar outro cargo efetivo federal. Tudo certo? Porque é aí que se explica, né? Certo? Então, olha lá. O que aconteceu? Esse servidor, que já era servidor, foi nomeado para um novo cargo. Que é nomeação? Forma de provimento, né? O chamado provimento originário. Uma pessoa, já ouvi falar assim, porque é o primeiro vínculo do servidor com a administração. Está errado.
Tá errado. Um servidor, um mesmo servidor pode ser nomeado várias vezes. Já aconteceu isso comigo. Eu fui nomeada técnica, era um antigo auxiliar, nomeada técnica, depois eu fui nomeada analista, depois eu fui analista da execução de mandados, e se eu tivesse aceitado, eu teria sido nomeada em cargo em comissão, entendeu? Então, várias nomeações podem acontecer na minha vida. Entendeu isso, ok? A nomeação é provimento originário, não é porque ela é o primeiro vínculo, não. É porque somente com a nomeação, né, é que é possível dar origem ao vínculo funcional que possibilita a adoção das demais formas de provimento. Se nunca foi nomeado, não consegue promoção, não consegue ser aproveitado, nem reintegrado e nada mais. Todos os demais provimentos, eles derivam do vínculo funcional criado pela nomeação. Entendido? Ok? Bom, então vamos lá. Nós temos então aí alguns afastamentos, algumas licenças que vão provocar o adiamento da investidura. O que aconteceu? O servidor efetivo foi nomeado para um novo cargo e estava licenciado. Licença para cuidar de pessoa da família, licença para o serviço militar, licença para capacitação, ou estava de férias, ou em treinamento, e assim várias situações de afastamento. Quando ele estiver nessas situações aqui de afastamento, foi nomeado. Aí ele está usufruindo 60 dias de licença para cuidar de pessoa da família, exemplo. Ok? O prazo de 30 dias dele, só para a investidura, só vai iniciar quando do término da licença. Ok? Isso não é prorrogação de prazo para investidura. Só vai adiar o início do cômputo do prazo da investidura. Entendido? Ok? Bom, o que mais? Súmula importante, súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo deve ser exigido na posse, que é o momento da investidura, e não na inscrição do concurso. Então, assim, só vai ser exigido, o diploma, a documentação lá na investidura, ok? E é legal isso porque tem muita gente que ainda está concluindo. Quando sai o concurso, está concluindo, o nível. Isso acontece muito com o nível superior, bacharelado. Aí faz o concurso assim mesmo, na esperança de que quando for nomeado e ocorra a posse, já tenha lá o diploma para fazer a comprovação. Isso acontece bastante. Súmula 16, o funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Isso é muito legal. Essa súmula é muito interessante. Olha só. Muita gente, e a gente já falou, perdão, que o concurso público, ele sempre foi um meio de garantir o direito de precedência, não é isso? E a partir de uma escolha democrática de um candidato qualificado. Esse é o objetivo. E aí, nos últimos anos, por conta de uma prática administrativa ruim, nossos tribunais superiores fixaram o entendimento de que aquele aprovado dentro das vagas oferecidas, deixa de ter uma mera expectativa de direito e passa a ter um direito subjetivo à nomeação, ok? Mas a mera expectativa de direito ainda persiste para aqueles que foram aprovados fora das vagas oferecidas. Isso é uma coisa. Uma outra situação é o seguinte: o administrador resolveu nomear os concursados, seja dentro das vagas, seja fora das vagas, não importa, ok? Resolveu nomear os concursados. Nomeou. E aí, no dia seguinte, ele acorda e assim, gente, fiz uma besteira. Não devia ter nomeado. Estou arrependido. Sinto muito. Sinto muito. Você, administrador, poderia até não ter me nomeado, porque eu estou falando da mera expectativa de direito, que era o que predominava até bem pouco tempo, tá bom? Você, administrador, poderia até não ter me nomeado, mas a partir do momento que você realizou a nomeação,
a nomeação decorrente de um concurso público, ok? Já que, vamos pensar, qual é o cargo na Lei 8.112 que vai exigir prévio concurso público? A Lei 8.112 regulamenta 2 cargos, efetivo e comissionado. Qual é o cargo? Efetivo. Efetividade, nós costumamos falar assim, o servidor é efetivo. Mas na realidade não é o servidor que é efetivo. Efetivo é uma característica do cargo. E a efetividade, ela é uma proteção do vínculo funcional. Jamais um servidor efetivo, ele pode ser livremente exonerado. Por quê? Mesmo não tendo estabilidade. Por quê? Por quê? Porque a efetividade já é uma proteção ao vínculo funcional. E uma vez nomeado para cargo efetivo, com a nomeação se conquista a efetividade. Entendeu? Se a efetividade é uma proteção ao vínculo funcional, já é uma proteção, tudo bem, fraquinha, que vai ser, né, vai ficar mais forte com a estabilidade, essa proteção, mas se a efetividade já é uma proteção ao vínculo funcional, uma vez nomeado, você conquista a efetividade e o direito à posse é um direito seu, é um direito subjetivo seu. Então, o funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. É diferente do cargo em comissão. Se o arrependimento bater na autoridade, né, nomeou no dia seguinte, meu Deus, não devia ter nomeado, ele pode desfazer. Pode tornar sem efeito para o concursado, né, para o comissionado. Por quê? Porque o vínculo do comissionado é totalmente precário e pode desfazer a qualquer momento, mesmo antes da investidura do comissionado, o que não vai fazer com o efetivo. Aí, quem vai dizer, uma vez nomeado para cargo efetivo, quem vai dizer se tomar posse ou não é o nomeado para o cargo efetivo. Entendeu? Ok? É um direito dele. Ele que pode dizer que não quer. 17. A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Fazer o quê, né? Vai tornar sem efeito, porque não há que se falar em exoneração, porque não estamos aí num cargo em comissão. Estamos, num cargo em comissão, onde o vínculo funcional é precário. Depois da posse, vem o exercício. O que é o exercício? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, olha só. Você estuda muito para concurso público, é nomeado, depois da nomeação assume, né? Vem a posse e agora? Agora chega de boa vida, né? Vamos trabalhar, meu filho, né? Vamos lá. Agora vem a parte mais fácil, trabalhar no serviço público. Olha só, não é que não tem o que fazer não, viu? Não vou te enganar não. Uma aluna uma vez me fez uma pergunta indecente. Claudete, tem que trabalhar todo dia no serviço público? Claro, né? Sim. E 8 horas por dia. Não pode faltar. A falta é ilícito. Sim. Claudete, se eu estiver doente, mas aí não é falta, aí é licença, é exercício de um direito. Ok? Então, assim, tá na hora de trabalhar. Onde é que você vai trabalhar? Onde é que você vai prestar o efetivo exercício, né? Só que antes de qualquer coisa, você vai ter, vou começar a trabalhar. Calma, é preciso que a autoridade competente realize a sua designação de lotação. Onde é que você vai trabalhar? A autoridade competente para dar o exercício é a autoridade do órgão ou entidade de designação. Designação de quê? De lotação. O que é lotação? Local de trabalho. Depois da posse vem o exercício. O exercício ocorre no local de lotação. Lotação para o servidor é a definição do órgão ou
unidade ou entidade ou departamento público, ok? Órgão público no sentido lato da palavra, ok? Então, essa designação de lotação vai estar especificada pela autoridade competente. Normalmente vem no mesmo ato de nomeação, logo ou na posse, recebe ali a designação de lotação e vai assumir, vai lá procurar a autoridade competente. É muito interessante, né? Primeiro dia que você chega lá para trabalhar, já passei por isso, e aí você fica meio perdido, né? A não ser que você já esteja lá, né? Mas o novo servidor chega lá, onde é, quem é, fica perdido um pouquinho, depois achou, bom dia, eu sou o novo servidor, a nova servidora, e vem iniciar as atribuições do meu cargo. Aí a autoridade mostra lá documentado, né? A autoridade pega aquele papel e escreve: entrou em exercício em tanto do tanto, assinou, está ali formalizado o início do seu exercício. Show? Vou continuar falando de exercício no próximo bloco, ok? Tem alguns detalhes interessantes que devem ser observados, inclusive o prazo. Mas isso aí é cena dos próximos capítulos da nossa novela concurseira. Até lá!